recuar, venha bater em retirada, em nome de Jesus. Nós sabemos que o homem faz planos, mas a última palavra quem dá é o Senhor. Deus é Deus de renovo, Deus é Deus de cura, Deus de restauração. Como a Lia aí está dando seu testemunho, que recebeu um diagnóstico de câncer, mas foi curada. Pela glória de Deus, recebeu a cura hoje. Que Deus abençoe a tua vida, Lia, e o Deus que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o fim. Maravilhoso nosso Deus. Gente, eu ainda estava orando ontem no Insta, que eu não sei se você sabe, mas todos os dias, a partir das 11h30, a pastora está lá para meia-noite, nós estamos orando, né? Nós estamos até com um propósito, apresentando aí os meses vindouros do ano, sim, declarando que não é apenas uma mudança de calendário, como também uma mudança de vida. E a gente sabe que o mundo está em guerra mesmo, e a gente sabe que as nossas coisas ganham a força através da oração, através da renúncia, e muita gente tem contado testemunho, né? Ainda tivemos um testemunho daquela que estava tentando gerar e não conseguia. Deus concedeu a vitória e ela positivou. Para a glória de Deus, o resultado foi positivo. Gente, eu rendo graças a Deus pelos seus feitos e pelos seus inúmeros milagres que Ele tem feito em nós e através de nós. Amém? Continua buscando. Eu sei, no momento da crise, no momento da guerra, nós não entendemos o propósito de Deus, né? Senhor, como eu posso passar por essa situação? Deus, o Senhor conhece meu coração. Pai, o Senhor me tem por filho. Mas o que nós não entendemos é que por Ele ter nós como filho, Ele acredita que Ele pode corrigir, que Ele pode conduzir, que Ele possa nos direcionar, que nós jamais, aleluia, iremos renunciar ao nosso chamado, iremos negar a Cristo. Infelizmente, crescem números, né, de religiosos, né, de cristão, de crente, porque todo mundo crê em alguma coisa, mas cresce o número de pessoas que declaram que amam a Deus, que servem a Deus, mas infelizmente propagam um escândalo. Infelizmente, ao invés de direcionar palavras que edificam, estão matando. Gente, a perseguição no meio cristão é muito difícil falar isso e até doloroso, né, para nós que estamos nesse meio, mas a perseguição vem de dentro. A gente poderia amar mais, ajudar mais, mas infelizmente, se o outro cai, se o outro tropeça, nós mesmos estamos colocando no outdoor como se nós não pecássemos. E vamos lá, a Bíblia diz que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Claro, gente, nós não estamos para nos afundar ou nos lamear no pecado, não. Nós somos pecadores arrependidos que estamos em busca da salvação da nossa alma, do nosso nome escrito no livro da vida. Para você entender, a Bíblia diz que aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suja-se mais. Aquele que é santo, a gente na maioria das vezes ouve um e outro falar, né? Santo é só Deus, aqui ninguém é santo. Não, nós somos santos. A Bíblia declara, quem é santo, santifique-se mais. Ou seja, se a Bíblia relata, é porque o céu nos santifica. Jesus te santifica, mas santo como Jesus não houve e certamente não haverá, né? Jesus, ele despiu-se da tua glória, ele se fez homem e ele rejeitou todos os pratos, todas as afrontas. Ele cumpriu com êxodo aquilo que ele veio fazer em nosso meio. E infelizmente nós somos falhos.
A própria Bíblia nos diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então eu me preocupo muito quando a gente olha para o quintal do vizinho, né, para a vida do vizinho, e às vezes a gente vem numa ditadura com regras, nos tornamos também, muitas das vezes, porteiro do inferno e porteiro do céu, declarando quem vai entrar e quem não vai entrar. Meu Deus, quem conhece o coração do homem é Deus. Quem diria que um ladrão na cruz, iria entrar no céu com Jesus? Se você olhasse a história daquele homem, porque ele estava ali por culpa. Sim, ele era culpado. Tanto que ele mesmo relata, manda o outro ladrão calar a boca, parar de acusar Jesus. O outro estava dizendo, você não é rei dos reis? Você não é você não é pai dos judeus? Você não é filho de Deus? Então tira-te daí, salva-nos. E a palavra do Senhor vai dizer que diante disso o ladrão que estava do lado disse, não faça isso. Olha como ele está, nem ele na mesma condição que nós. Vocês não param de humilhar. Jesus, lembra-te de mim quando tiveres no teu paraíso. Ou seja, ele reconheceu Jesus, mesmo Jesus estando nas mesmas condições que ele. Só Deus conhece o coração do homem, o coração quando ele se arrepende. Gente, nós somos cristãos. A gente enxerga Jesus, que graças a Deus deixou a cruz, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eu estou falando de um homem que viu Jesus na condição de pendurado na cruz. E mesmo vendo Jesus naquela condição, ele dizia, lembra-te de mim quando tiveres em teu paraíso. Ou seja, ele dizia, eu sei quem tu és. Eu reconheço que você é Jesus, que você é filho de Deus. Quando estiver no teu paraíso, lembra-te de mim. A palavra do Senhor vai declarar que Jesus liberou a palavra para ele dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Gente, nós não podemos julgar o homem pela aparência, pelo aquilo que vimos, porque se fosse nos dias de hoje, se alguém relatasse, olha, um daqueles ladrões vai entrar no céu com Jesus, certamente você diria, Deus me livre, de jeito nenhum, bandido, vai morrer, acabou para ele. A gente sentencia por aquilo que a gente vê, pela história que a gente ouve. Quem nunca cometeu delito de julgar um e de julgar o outro por conta daquilo que você conheceu, porque o outro falou, o outro deu testemunho, olha, não anda com fulana, não abre a porta da sua casa para ciclana, olha, ciclano não vale nada, fulano, bertano não vale nada. Quantas das vezes a gente fez um mau julgamento por conta das coisas que a gente ouvia ou até mesmo via? Só Deus sabe o que aconteceu, o que ocorreu na vida dele e na vida dela, para eles estarem no lugar que está. Glória ao Deus de misericórdia, gente. O Deus que ainda olha para a prostituta e decide honrá-la no nível, casando-a com um príncipe e fazendo com que ela participe da genealogia de Jesus. Deus está dizendo, eu vim para os doentes, eu vim foi para os pecadores, aleluia. O Senhor diz, vinde como está, mas não permaneceis. E às vezes a gente é enfático em dizer, ele disse, vinde como está, mas não permaneceis. O que ele está dizendo é, vinde como está. Porque quando tu vem de todo o teu coração, meu espírito te transforma. A Bíblia diz, em mim nada podeis fazer, ninguém consegue se automudar, ninguém consegue mudar e transformar ninguém. E às vezes cria-se líderes frustrados, se sentindo até mesmo culpado. Por quê? Porque faz por uma vida. E a vida muitas das vezes é ingrata, não compreende o que ele e ela não entende, que nunca foi sobre nós, sobre o que eu posso mudar, sobre o que eu posso proporcionar. Claro que nós permitimos ser um veículo, né? Ser, aleluia, um vaso usado, moldado
por Deus. Claro que nós damos lugar para o Espírito Santo de Deus usar. Claro que nós somos um instrumento nas mãos do oleiro, aleluia. Mas nós precisamos entender que quem faz é Ele, quem levanta é Ele, quem sara é Ele, quem cuida é Ele, quem transforma é Ele. Ai de nós se não fosse pela infinita misericórdia de Deus, certamente nem aqui estaríamos. Então, ao invés de escandalizar, nós poderíamos abraçar, tentar fazer algo para mudar aquela situação. Cleuda, obrigada, querida. Deus lhe abençoe e prospere. Nós poderíamos estender a mão. Gente, se a gente não tem como mostrar a porta de saída, se a gente não tem como estender a mão, oferecer o ombro amigo, é melhor ficar calada. Porque às vezes a gente vem numa religiosidade, ela pode matar o outro. Eu costumo dizer, gente, que o ministro da palavra, ele tem muita responsabilidade. Porque ou ele pode matar com a palavra, ou ele pode vivificar. Todas as vezes que eu libero uma palavra por conta do meu ego, é para mostrar para alguém. Porque hoje, infelizmente, nós enxergamos nos nossos altares pessoas querendo julgar ponto para o outro. Vou aproveitar a oportunidade, vou mostrar quem eu sou, o poder que eu tenho, o potencial que eu tenho. Misericórdia, que poder, que potencial. Eu costumo dizer, minha filha, se não é o Espírito Santo de Deus na minha vida, nem eu suportaria ficar perto de mim. É Deus, é o poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas infelizmente se pega o microfone para falar do pecado da vida do irmão, para constrangir aquele que está no banco. Meu Deus, gente, Deus não quer isso. Se a gente não pode ajudar o outro, não vamos pesar sobre o vale do outro. O que a gente pode fazer é orar, é apresentar a vida do outro em oração, pedir para Deus que se revelou a nós, se revelar a eles. Vem cá, gente, quem você era mesmo? Quem eu era mesmo? Deus não se revelou a nós? Você não tem buscado mudar? Você não tem buscado melhorar todos os dias? A gente sabe que a batalha é contínua. Mas a gente está todos os dias lutando para ser melhores. Todos os dias renunciando um prato de lentilha, um convite do inimigo. Todos os dias lutando para renunciar ao pecado. Não é verdade? Foi homens que lhe convenceu? Não, foi Deus. Porque primeiro Deus se revela a nós. Se Deus decidir não se revelar ao homem, o homem jamais encontra Deus. Se Deus decidir se esconder, meu filho, não tem ninguém, aleluia, que vai achar Deus na terra. É Ele que se revela. É Ele que se revelou a ti. Talvez através do milagre, talvez através de uma grande guerra, talvez por conta do Deus dos seus pais, né? Dos seus avós. Mas não importa. Olha você aqui entendendo que Ele é o único, digno de honra, de glória e de toda adoração. Então quer saber? Se você não pode sarar, não taca a pedra. Não taca. Porque é tão triste. O Deus que vê um coração do homem na íntegra, vê alguém sendo exposto, sendo humilhado, aquele alguém sangrando por dentro. Gente, a nossa atitude tem poder de vida e tem poder de morte. Eu posso te dizer uma coisa? Judas foi para a forca por conta do remorso. Com certeza. Mas aqueles que estavam no templo compactuaram para aquela atitude de Judas. Judas foi até o templo. O templo é lugar de socorro. O templo é lugar de uma palavra de consolo. O templo é lugar de estender de mão. Judas foi em alguém que poderia ter liberado uma palavra, dizendo: Judas, não turbe o vosso coração, você andou com ele, você conheceu ele, Judas, tu sabe a infinita misericórdia dele, ele vai te perdoar, Judas. Mas ao invés de fazer isso, falaram: eu não quero moeda de sangue inocente. Basicamente, se vira. Quem pecou foi você. Eu não tenho nada a ver com isso. Leva essas moedas para lá. Como assim? O
próprios judeus, o próprio líder judeus arquitetou todo um plano para poder conduzir Jesus à morte e morte de cruz. Só que o inimigo acha que o plano foi todo dele, na verdade o plano foi do próprio Deus. Era necessário Jesus passar por tudo que passou. Jesus já sabia que grande era o propósito, porque o que ele iria carregar era um legado de salvação. Ele sabia de tudo, ele não foi pego de surpresa. Tem gente que diz, mataram Jesus. Quem matou Jesus, gente? Jesus entregou, Pai, eu entrego. Ele não entregou para a morte o Espírito dele. Ele entregou para Deus, Pai. Eu entrego meu Espírito nas tuas mãos, meu Pai. O inimigo não é maior do que o nosso Deus, a afronta não é maior do que o nosso Deus, o diagnóstico não é maior do que o nosso Deus. Nosso Deus tem todo o poder entre os céus e a terra, Ele tem todo o poder. Só que a gente precisa ter cuidado, porque como eles não deram uma palavra de consolo e de sabedoria, pastor, o pai exorta, e quando ele exorta, ele testifica. Aleluia! Quando, aleluia, não deram ele umas palavras de sabedoria, a palavra do Senhor vai declarar que ele saiu e foi tirar a vida. Porque só quem sente culpa ou já teve remorso por algo, sabe o quão doloroso é. Você começa a se ver como uma pessoa tão inferior. Porque eu fiz isso, eu não sou digna de buscar Jesus. Eu não sou digna de orar, de clamar. Se tu soubesse o amor de Deus para contigo, Ele está te dizendo, errar é humano. Nós erramos mesmo. Permanecer no erro que é burrice. Se tropeçou, se errou, bora se limpar, gente. O altar ainda cura, liberta, restaura, transforma. Deus ainda purifica o homem de todo o pecado. Hoje, Jesus está como advogado. Amanhã, Ele virá como juiz. Não seja condenado, porque ao invés de abastecer-se espiritualmente, nós estamos cuidando da vida do outro. Não permita que a tua alma se perca, porque você está mais preocupado com o outro do que contigo mesmo. Está entendendo? Ainda ouvi, aleluia, uma ministra falando, né? Quando você anda de avião, que dá alguma turbulência, a aeromoça, ela orienta, gente, se acontecer alguma coisa, vocês pegam o oxigênio e colocam em vocês primeiro. Por quê? Porque elas já viveram a experiência de uma mãe tentar colocar o oxigênio no filho, né? Do irmão tentar colocar na mãe e vice-versa. Porque a gente sabe, é automático, a gente quer salvar o outro. Mas ela estava dizendo, enquanto você está tentando salvar o outro, o oxigênio não sobe para o cérebro. E quando vê, corre o risco de você não salvar o outro e nem se salvar. Então, o que você tem que fazer primeiro? Colocar o oxigênio, respirar fundo e logo após colocar o oxigênio, auxiliar o outro no oxigênio. E a gente tem feito isso nos dias de hoje. Ao invés de nós colocarmos o nosso oxigênio, gente, não tem vida sem Cristo. Não tem. É a mesma coisa que você tirar um peixe fora d'água e querer que ele viva. Ele vai tentar sobreviver, ele vai se debater durante um tempo, será tortura. E no final morre. Porque por mais que você tenha, por mais alto que você chegue, sem a presença de Deus, o vazio está ali. Você não vê vigor exatamente nada. A borboleta não tem graça mais, o céu pode estar lindo que já não tem muita graça. Você pode estar com uma casa de frente para o mar, que está faltando alguma coisa. Você vê pessoas que aparentemente têm tudo e por muito menos tirando a própria vida, se afundando nas drogas. Por quê? Falta da essência, do toque, da presença do Senhor. Deus quer que você tenha tudo isso e muito mais. Mas sem a presença de Deus, não há gozo na vida. É Ele que fundamenta tudo.
É Ele que nos explica. E é Ele também que, quando não quer, não explica nada. Mas é tão bom sentir a presença dEle que, por mais que Ele não fale e fique em silêncio, tudo que nós queremos é ficar ali quietinhos, dizendo: Senhor, me pega no colo. Senhor, fica pertinho de mim. Senhor, não me desampare. Então não dá para viver sem a presença. Vem cá, o peixe, ele vive fora d'água. A água vive fora do peixe. Ou sem o peixe, para colocar uma melhor colocação. Continua sendo água. Continua sendo rio. Pegou? A gente quer viver fora de Deus. Deus, ele é independente das circunstâncias, gente. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Nós, fora dele, somos prejudicados. Não por conta dele, não, por conta das nossas escolhas. Eu digo sempre que além da semeadura, gente, é escolha. Você pode começar a escolher o que você vai lançar no solo hoje. Você tem essa opção. Mas a colheita não tem escolha. Você vai colher exatamente aquilo que tu tem semeado no solo. Então, se você tem a oportunidade de recomeçar, de fazer tudo novo e, se necessário, de novo, bora recomeçar. Olha você aí, glória a Deus. Deus não errou quando escolheu você, quando escolheu a tua casa. Deus não errou quando lhe escolheu. Tu é plano de Deus. É difícil compreender isso no contexto no qual tu foi criado. É difícil compreender isso no ambiente no qual tu foi gerado. Mas o Senhor está dizendo, independente do ventre, do ambiente, independente de onde você tenha sido formado, de onde você nasceu, antes da fundação do mundo, o céu te elegeu nele. Antes da fundação do mundo, Deus te gerou para um propósito. Antes que você fosse tecido no ventre da tua mãe, o Senhor já escrevia sobre os seus dias na terra. Ou seja, tu não é obra do acaso. Tu é imagem e semelhança de Deus. Tu é plano de Deus. Só que o inimigo vem com migalhas e nós estamos sujeitando ao prato do inimigo por não entenderem o propósito. Você até reconhece que Deus é grande, você até reconhece que Deus pode fazer, mas como você perdeu o controle, você insiste em fazer do teu jeito, da tua forma, e fazer dar certo. Nós não temos o poder e nem o governo de fazer dar certo, mesmo porque o seu dar certo é diferente do dar certo de Deus. Você está entendendo? A palavra do Senhor vai nos contar a partir do livro de Gênesis 44, 45, sobre a história de José. Depois que José ele teve sonhos, 2 sonhos parecidos que representavam um governo e que ele seria governador diante dos seus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que o pai de José, os irmãos de José, riam, acharam graça. Eles estavam morando ali em Canaã. E eu preciso te dizer que José era o filho amado do seu pai Jacó. José era o filho de Raquel, o filho tão almejado. José era o filho de seu pai, o 11º. E o José, ele era fruto de um amor e de um milagre. Ele nasceu na velhice de Jacó. Então Jacó, ele decide fazer uma túnica talá. Jacó ama o seu filho e tudo que ele pode fazer para demonstrar aquilo, ele demonstra, a ponto de gerar no coração dos irmãos de José uma grande inveja e repulsa por José. Agora vem cá me dizer o que José tem a ver com isso, gente. José é um menino que nasce no mundo para ser feliz, para compartilhar brincadeira com seus irmãos, para auxiliar os irmãos. Mas José, como era muito amado, ele vigiava os irmãos para o pai, ele ia ver o que os irmãos estavam fazendo no campo, ele chegava e dava os irmãos para o pai mesmo. José, ele estava ali crescendo em Canaã, até que o Senhor libera o sonho a José. Quando Deus ele libera algo para nós, para o nosso coração, primeiro, a gente já não se sente apto, né? Senhor, como eu vou alcançar algo tão grande?
Como eu serei tão próspero numa empresa dessa forma diante da crise? Senhor, como o meu casamento vai ser restaurado diante de um abandono, diante de uma rejeição? Senhor, como a minha vida vai ser transformada mediante ao caos que eu estou vivendo? Então, o primeiro impacto é a alegria, depois vem a dúvida. Por quê? Porque se a gente for comparar o cenário com a palavra liberada por Deus, é totalmente desfavorável e impossível isso acontecer. Mas para você ver o nível de quem era José, José já acredita. Ele fala com empolgação. Eu sonhei. Ou seja, ele já está se vendo no governo. Ele já está se vendo no lugar de honra. O que José não compreendia, que ele não estava apto para governar naquela situação. José achava que iria governar em Canaã. José achava que iria crescer em seu contexto familiar. Mas ele não sabia que o crescimento que Deus tinha para José não era em Canaã, era no Egito. E quer saber? O Egito em sua época era como se fosse os Estados Unidos nos dias de hoje. Uma cidade próspera, conhecida. Você acha mesmo que José também ia se ver lá? Não, é muito grande. Então a honra é aqui. Eu vou crescer de alguma forma. Nós não entendemos o plano de Deus. Porque na verdade é como se Deus tirasse foto do nosso futuro e nos mostrasse. Nós não temos estrutura para saber de toda a nossa história. Está entendendo? Vê Jesus. Jesus sabia que ele iria padecer e padecer por morte de cruz. Mas há um momento da vida de Jesus que ele se ausenta, que ele vai até o monte e ora. E ele ora com angústia de coração, com angústia na alma, dizendo: Pai, se for possível, afaste-se de mim esse cálice. Mas todavia, passa comigo. Todavia, seja feita conforme a tua vontade. Ou seja, e a palavra do Senhor vai dizer que o nível de agonia foi tão grande que o suor que descia era como gotas de sangue, gente. Olha o nível de dor. Nós não estamos preparados para esse nível de dor. Tem coisas que nós não podemos saber, porque se Deus conta a história na íntegra, nós chutamos o balde e saímos correndo. Quantos entram em processos e diz: o Senhor não está comigo, não tem jeito? Sabe por que a gente desespera? Porque nós não fazemos como Jesus, que sempre estava tirando o seu período de oração. Sempre estava indo no monte, orava de dia e orava à tarde, orava à noite, para Jesus falar da palavra ou abastecer o povo. A palavra do Senhor vai dizer que ele se retirava para falar com o Pai, porque ele entendia que a força dele vinha do alto. Sabe por que nós sofremos por crises no momento da nossa guerra? Porque ao invés de nós intensificarmos a oração, nós paramos de orar, nós paramos de buscar, nós paramos de perseverar. E a gente fica na oratória: eu não tenho força, eu não tenho força. Se você souber o potencial que tu tem, porque eu tenho certeza que uma mãezinha aqui, mesmo sem força, se vê um animal para vir devorar o filho dela, ou se vê alguém, meu filho, vir armado contra o filho, ela vira uma leoa. Meu Deus, meu filho, bota, mano, tá pensando que tu é quem? Não é assim? Deus sabe o potencial que tu tem. Por isso que as escrituras dizem: eu não dou nada além daquilo que tu possa suportar. O processo não é para morte, é para amplitude, é para exaltação, é para ensinamento. Glória! Nós precisamos entender isso, porque nós estamos nos auto-sabotando. No momento do nosso processo, no momento da crise, nós saímos correndo. Nós queremos recuar. Não, Jesus não me disse que isso aconteceria. Aí começa a dúvida: será que eu estou no lugar certo? Será que o diabo está me humilhando? Olha, se você busca andar em retidão, se você busca em orar, em agradar a Deus, o maligno não toca. O maligno não tem poder sobre a tua vida. O maior poder tem o Senhor. Mas você precisa ter maturidade e entender que o nosso Deus, ele prova para nos aprovar. A minha Bíblia
A tua Bíblia diz que o Senhor só prova a quem Ele ama. Está entendendo? Deus sabe o quanto você o ama. Por isso que Deus, Ele o confiou tal provação. Porque Ele sabe que independente do nível de guerra, você permanece firme. Na verdade, a tua vida é uma carta viva do testemunho de Cristo. Porque com certeza, se você abrisse a boca para falar de Jesus lá na frente, pessoas não sentariam para te ouvir. Então Deus te dá uma história, Deus te capacita, Deus te ensina. Aleluia! Porque tem um lugar que a tua história será o suficiente para ele e ela dizer: eu quero conhecer esse Deus, eu quero buscar esse Deus. Porque o Deus, como Ele foi na tua vida, como Ele restaurou o teu casamento, como Ele restaurou a tua saúde, como Ele abriu porta em tempos de crise, como Ele te restaurou nessa empresa, como Ele vivificou a tua alma, como Ele te arrancou dessa depressão, da ansiedade, síndrome do pânico, como Ele tem te sustentado, eu sei que Ele irá me sustentar. Oh, glória! Deus está te dando apenas um testemunho, porque Ele quer usar a tua vida, a tua história, como um canal de bênção. Agora vem cá comigo, gente. José recebeu o sonho, e logo após o sonho, os irmãos decidem lançá-lo na cisterna. Sim, o pai disse: vai lá, José, vê o que seus irmãos estão fazendo. O pai decide lançar, os irmãos decidem lançá-lo na cisterna. Agora vem cá comigo. José tinha tudo para pensar: ué, meu Deus, eu vou ser honrado. O Senhor me revelou que eu vou governar. O que eu estou fazendo nessa cisterna? Se fosse outros mais inocentes, porque existe alguns, olharia para os irmãos e dizia: para de brincadeira boba, eu vou contar para o pai. Lancem a corda, eu quero sair daqui. Vamos nos colocar no lugar de José, vamos ter empatia. Eu não estou falando de vizinho que fizeram isso. Eu não estou falando de alguém do outro lado da rua. Não. Eu estou falando que quem fez isso foi os irmãos de José. E detalhe, unânime. Isso que era facilmente achar que era brincadeira. Eles combinaram, né? Me tira daqui, gente. Eu não vou falar pro pai, não. Me ajude, tira eu daqui. Né? Mas não tiraram ele. Rubem, o mais velho, teve a ideia. Não vamos tirar, não vamos matar, não. Vamos vendê-lo como escravo para o mercador. E venderam. Porque, na verdade, eles acharam que a ideia era deles. Mas eu preciso te falar uma coisa. A ideia era do próprio Deus. Deus estava encaminhando José para um processo. Quem está do lado de fora não entende. Por quê? Porque não, Deus não vai fazer isso. Deus sabe como tratar com o ser humano na terra, gente. É muito fácil na teoria, na prática. Só quem já viveu a experiência sabe o quanto é diferente. É muito fácil você exercer ou estudar uma medicina na teoria. Agora, a prática, totalmente diferente. Você dá uma injeção, medo de errar inicialmente. Meu Deus, será que eu dei a quantidade de remédio certo? Na teoria, é muito fácil ser advogado, que nem é tão fácil, né? É muita renúncia e estudo. Mas na prática, é mais difícil. Tá entendendo? Jesus poderia até dar um sonho completo dizendo assim: José, senta aí. Para de ser o filho mimado. Muda o teu jeito, que eu preciso trabalhar em você, moldar o teu caráter. Eu vou te dar instrução de como será para você mudar. Gente, mas a gente muda apenas com instrução? Claro que não. Se fosse assim, muita gente não tinha caído no buraco, porque não foi falta de conselhos do mais velho, não foi falta de conselho da mãe, do pai, do vizinho, do tio, do primo. Se conselhos fosse suficiente para nos amparar, muita gente não teria chegado no fundo do poço. Mas sabe que as escolhas, o negócio, a vida é minha, eu faço como eu quero, ninguém tem nada a ver com isso, muitas das vezes nos conduz ao caminho e à jornada de espinhos e de dor. Por quê? Porque a gente preferiu, a gente é melhor moldados na prática do que na teoria. Quer saber? É caindo que tu aprende. É batendo a porta na cara que tu aprende.
Como assim, pastora? Você fala até com uma criancinha. Filho, não coloca o dedinho na tomada, dá choque. Ou seja, enquanto está olhando, ele recebe aquela apreensão e vai brincar. Aquela repreensão e vai brincar. Mas na oportunidade, por curiosidade, ele vai botar o dedinho na tomada. O que vai acontecer? Ele vai tomar choque. Aí eu tenho certeza que nunca mais ele vai querer botar o dedinho. Porque na prática ele viu que tomar choque não é legal. É doloroso. Deus sabe como trata comigo e com você. Ele sabe quem aprende apenas ouvindo e coloca em prática e quem precisa passar pela prática para aprender. De lama canto e galabaçou. Quer saber? Só dá valor um copo d'água quem passou por sede. Só dá valor um prato de comida quem já sentiu fome. Uma ducha quente quem já tomou banho de canecão. Só dá valor um ambiente de paz familiar quem já viveu mediante em guerra. Deus está falando para alguém. Nesse deserto, embora você não esteja entendendo nada, eu estou te ensinando. Eu estou te moldando para coisas grandes e inefáveis. E olha que lindo. O Deus que nos molda e nos habilita é o mesmo que nos cura. Aleluia! E às vezes a gente acha que no período de dor, que no período de guerra, não, eu jamais vou ter vigor para viver promessa. Eu nunca mais vou alcançar a vitória. Olha quantas portas abriram e se fecharam. Olha o nível de guerra, de abandono, de rejeição, de humilhação. O Senhor está dizendo, isso faz parte do propósito. Olha que lindo, quando os irmãos de José, chega José dizendo, José, você é o governador? Olha o que José relata para os irmãos dele, gente. Depois você marca aí, está no livro de Gênesis 45, primeiro livro da Bíblia, capítulo 45, versículo 8. Portanto, não foste vós que me mandaste para o Egito, mas sim Deus, e ele me estabeleceu como pai do faraó e administrador de todo o Egito. Que maturidade é essa, gente? Tá entendendo? Quando nós passamos processos sem a presença de Deus e sem a instrução de Deus, porque tem os vales e os processos que nós mesmos buscamos pela nossa escolha, né? Deus nos dá o livre-arbítrio. Eis que coloco dois caminhos diante de ti. Escolha. Tem caminhos que para o homem vai levá-lo a lugar alto. Nossa, bom, que prato de lentilha maravilhoso. Deixa eu curtir a vida, deixa eu aproveitar do meu jeito. Mas no final levará a precipício. E tem caminho que é estreito, de renúncia, mas no final te levará para a honra. Infelizmente, a gente é muito por aquilo que a gente está vendo. E é verdade, é para a vida. Se você está vendo a sua vida dando certo, você vai seguindo, você vai levando, como se não houvesse um amanhã, tá tudo bem, amanhã eu vou buscar Jesus, né? Jesus entende o meu cansaço, Jesus conhece o meu coração e vai empurrando com a barriga, tá entendendo? Mas se o caminho começa a ser espinhoso, se ele é estreito, se tem aflição, porque o Senhor diz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci. E também declara, muitas são as aflições do justo. É pouca, gente? Não, muitas. Eu não sei, a gente precisa meditar mais nas escrituras. Porque às vezes a gente não tem Deus por pai por conta do nível de guerra. E o Senhor está dizendo, muitas são as aflições do justo, mas eu os livrarei de algumas. Não, a Bíblia diz de todas. Ou seja, aflições teremos, e muitas. Mas o Senhor nos livrará de todas. O Senhor, Ele está nos ensinando. Então a gente é muito por aquilo que vê. Se o caminho está belo, se o prato de lentilha é excelente, gente, às vezes a gente acha que o inimigo ele vai chegar com chifre na cabeça, né? Vestido de lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? Não é assim? Não. Ele vai vir da forma que agrada os teus olhos. Ele vai vir de uma forma que vai te seduzir. Gente, o inimigo ele investe na área mais vulnerável da nossa vida, porque ele está ao nosso derredor e ele sonda a nossa atitude desde quando a gente é criança. Ele sabe como o filho não gostou de receber uma repreensão da mãe.
Ele sabe qual é a hora que você é mais magoado, mais machucado. Ele sabe como te fere, né? Infelizmente, nem todos dos nossos têm a sensibilidade que nós temos espiritual. Nem todos dos nossos servem ao Deus que nós servimos. Então, o inimigo, ele usa de influência, de manipulação. E às vezes os de casa se levanta para humilhar, para abater, para expor, para pisar. E o inimigo viu quanto isso te magoa. Então, o outro, infelizmente, dá lugar, é manipulado. E você, quando vê, você cai para o quadro de depressão, você está proferindo e declarando as mesmas palavras que você ouviu. É verdade, eu não vou ser ninguém. É verdade, acabou para mim. Gente, tem gente que acha que o inimigo é burro. Ele não é burro, gente. Ele vive muito antes de você. Muito antes dos seus bisas, dos seus tatara. Ele sabe, também ele estuda, ele não conhece a mente. Ele não sabe o que está na tua mente, mas a gente não sabe guardar nada na mente, né? A gente precisa expor, precisa gritar, não é? Para os 4 cantos. Então ele sabe as armas que utiliza para nos parar. E a gente está tão frágeis como cristão, gente, que qualquer coisa está nos parando. Qualquer coisa está nos freando. Qualquer coisa está nos gelando. E a gente protela Deus, protela as coisas do Senhor e vamos aproveitar a vida. Jesus está falando para alguém: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você precisa entender que tu é eleito. O Pai te escolheu ainda no ventre da tua mãe para algo grande, extraordinário e sobrenatural. Deus está respondendo a alguém que diz: só parece que eu nasci para sofrer. Você é selado desde o ventre, desde o ventre a batalha entre o bem e o mal. Tá entendendo? O inimigo, ele luta também. Ele quer te ver cair, porque ele sabe quantas são a geração que será alcançada pela tua voz. Ele sabe quantas pessoas serão alcançadas, deixarão de ceifar a vida. Ele sabe que a tua família, toda a tua geração pode ser salva através da tua postura. Então tu acha que ele vai ficar mesmo de braço cruzado? Claro que não. Quanto mais ele é dado, mais lhe é cobrado. E quer saber? O nível de guerra só manifesta a grandeza daquilo que o céu tem preparado e reservado para nós. Para de limitar o poder do teu Deus. Você não entende nada, você perdeu o controle. José, quando ele se viu vendido como escravo para o mercador, imagina quantas coisas passou-se na mente de José, gente. Se coloca no lugar de José. Poxa, meus próprios irmãos, eu nunca vou ver meu quarto. Eu nunca mais vou ver minha cama. Jesus e meu papai e o meu pai, eu não vou mais o ver. E agora, como será? Eu não sei se virá sozinho. Pois é, ele achou que estava sozinho. Mas ele estava entregue a um grande plano e propósito de Deus. Eu estou falando para você que tem se sentido fraco, abatido, fragilizado e dizendo: eu não tenho ninguém na vida. Esse é o cenário a qual o Senhor te coloca no colo dele e diz: você não está sozinho, eu estou contigo. E no fundo você sabe, porque tem gente aqui que já passou por níveis de humilhações extremo e sabe que sozinho jamais suportaria. Tem gente que viu a porta ser fechada na cara. Tem gente que foi abandonado quase no altar. Tem gente que passou por uma guerra tão grande na área financeira que quem tinha do bom e do melhor começou a ter que pedir emprestado. E isso te desespera. Mas o Senhor está te dizendo nesse processo: eu estou te ensinando a ser dependente de mim. Está entendendo? Pode um pai, pode uma mãe abandonar o filho. Ainda que essa venha, ainda que. Eu, Jesus, jamais o abandonarei. O Senhor está dizendo. José estava sozinho ali, gente. E José não tinha maturidade para ficar longe da família, não. José estava acostumado com o ambiente familiar, ver a casa cheia. Ele era o 11º de 10 irmãos. Ou seja, ele era o 11. Ele tinha mais 10, casa cheia. Paparicado pelo pai, meu filhinho. E de repente ter que se virar na vida. É a mesma coisa que alguém chegar perto de você e falar assim: sai da minha casa e vai se virar.
Você fala, mas essa casa é minha, mãe, pai, irmão, sai! Imagina ele, sem saber para onde ia. Ele estava indo para o Egito, gente. No Egito, grande era a potência daquele lugar. Como eu disse, o Egito era como se fosse os Estados Unidos, né? O próspero. E como escravo, imagina a cabeça dele. Meu Deus, o que vão fazer comigo? Porque pegava o escravo era manipulado. Tinha que fazer tudo que o seu Senhor manda. E você vê a misericórdia de Deus. Você vê. E mesmo assim ele foi trabalhar na casa de Potifar, gente. Está entendendo? O oficial de Faraó. A palavra do Senhor vai dizer que ali, aonde ele colocava a mão, prosperava. A gente não tem vivido plenamente no nosso deserto. Por quê? Porque você veste a camisa do deserto e monta a tenda no deserto. Ô céus, ô terra, ô mar, eu nasci para sofrer, acabou para mim. O Senhor está dizendo, deserto não é lugar de estacionar. Não é lugar de montar a tenda, é lugar de aprender. É onde você senta para ouvir Deus falar. É onde você senta para observar o ambiente ao teu redor. José viu que quem ele era, ou quem ele representava, de quem ele era filho, não tinha nenhuma importância onde ele estava. Ele poderia gritar, eu sou filho de Jacó, e meu filho vai trabalhar. A palavra do Senhor vai dizer que aonde ele colocava a mão, ele exercia excelência. Até chamar a atenção da mulher de Potifar. Imagina, ela começou a desejá-lo. E aí eu vejo o prato do inimigo mesmo, para seduzir, para te tirar do foco. Porque ele vai pensar, olha, dá curto. José tinha tudo para ser mal-humorado, para falar, não vou fazer nada, pode me bater até me matar, não quero saber de nada. Eu tive um sonho, olha onde eu fui parar, mas você não vê na Bíblia relato de José questionando e murmurando. Então chamava atenção, por quê? Porque aonde ele colocava a mão, ele fazia com êxodo, porque ele entendia que ele estava passando pelo período, mas o lugar dele era no lugar de governo, o lugar dele era em lugares altos, aleluia, ele sabia quem era o Deus que falou com ele. Não duvide das promessas de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. A tua guerra hoje não determina o teu amanhã, aleluia, o teu cárcere hoje não determina o teu amanhã, o diagnóstico de hoje não determina o teu amanhã. Deus trouxe alguém aqui para dizer, está no vale, está no processo, eu mesmo permiti para lapidação, mas a opção de continuar caminhando em direção a Canaã ou montar a tenda é tua, é tua. Tem gente abrindo mão do chamado, tem gente abrindo mão dos sonhos, tem gente abrindo mão dos projetos. Por quê? Porque está no processo. Gente, se você for ver batalhas aí, ó, bota em filmes aí de guerra. Você não vai ver ninguém que entra na batalha e fica assim, ó, desorientado de braço cruzado, ganhando batalha. Ganhando guerra. Guerra é guerra, gente. A gente precisa nos guarnecer das armaduras celestiais para que possamos resistir no dia mau. Mas a gente está mais frágil do que nunca porque a gente não quer se guarnecer. A gente não quer orar mais. É fácil terceirizar, fulano ora, ciclano ora. Mas se você soubesse que ninguém tem o poder para exercer a oração que você deve exercer pela tua casa, pelo teu filho, pelo teu casamento, pelos teus ideais. A gente até declara em uma oratória, fé firme e fundamento das coisas que não se vê, mas crê. Eu tenho fé. Tem fé? Fé, meu irmão, é o teu casamento tá um caos e você declarando a vitória. Fé, tu tá ruim ao teu redor, a tua empresa tá indo a pico e você tá dizendo, eu serei bem sucedido, eu terei para dar. Fé, você olhar para a circunstância e para o diagnóstico e dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive, tem milagre, eu serei curado. Isso que é fé. Declarar fé quando tudo tá bem, quando tudo tá favorável à tua vontade é fácil. Deus, ele prova mesmo, porque a gente fala, Jesus, a gente até canta, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Mexer com a estrutura, você acha que é fácil? Mexer com a estrutura não é fácil.
Não é coisa fácil. E realmente, para sarar as feridas, primeiro ele tem que mexer na estrutura. Ele é o único que alcança a divisão da alma junto a espírito e medula. Bisturi não alcança. Homens não alcança. Só ele. Então algumas feridas precisam ser expostas para ser tratadas. Ah, será que Jesus quer me humilhar? Não, Jesus não quer te humilhar. Ele quer tratar essa ferida. Porque às vezes você está como Naamã, colocando uma couraça indo para a guerra, mas por trás da couraça você está leproso. E a lepra, se ela não é tratada, que na verdade naquela época nem cura tinha para aquela enfermidade, vai levar à morte. Então ele até poderia lutar com a couraça, até poderia demonstrar que estava feliz, estava nos melhores lugares, tirar a melhor foto do mundo. Tem gente enfermo espiritualmente, enfermo emocionalmente, que está acompanhando a rede social do outro e está se achando, nossa, fulano é tão feliz, é tão abençoado. Gente, o lugar não determina como está o coração do homem. Ninguém vai começar a tirar selfie de arroz com ovo. Ninguém vai tirar selfie do pior dia da vida deles. A gente vai querer colocar a melhor foto mesmo. E tudo bem, para de pautar a tua vida, a tua história naquilo que o outro está vivendo. Porque mais uma vez eu digo, só Deus conhece o coração e a guerra. Já tratei com casais que foram viajar no melhor lugar do mundo e lá o marido pediu separação, a mulher estava em plantos. Mas se você visse a foto, lhe causava inveja. Repreende isso em nome de Jesus. Toda inveja da nossa vida seja repreendido. Porque a inveja corrói os ossos de quem? Do invejoso. Olha para a tua vida, para a tua história e para a promessa. E pega isso, meu irmão, como se fosse a última coisa da tua vida. Eu tenho uma palavra. Eu sei que céus e terra passam, mas a palavra de Deus não há de passar. Gente, hoje Deus tem várias formas de falar conosco. Hoje por mensagem no Verdinho ele fala. Hoje você está andando lá na rede social, você vê uma mensagem que, toca no teu coração. Hoje você tem uma irmãzinha, talvez, lá no Verdinho, que está sempre orando por você. Você tem quem recorrer, você tem lives aí de oração, de ministração. Hoje você tem vários cardápios disponíveis, ou seja, Deus está sempre falando com você de alguma forma. Mas na época de José, ele só tinha o sonho. Tá vendo? Como a gente, como cristão, tá desse tamanho? A gente, diante de tantas profecias, de tanto cardápio, a gente duvida. A gente quer renunciar. Não, Deus não tá nisso não. José tinha um sonho. E foi suficiente para ele lutar. Para ele colocar a mão no arado e tudo que ele colocava a mão, tudo que ele fazia, se destacar. Às vezes você não está vivendo hoje que você está esperando viver na promessa ou a promessa. Jesus está dizendo, usufrua no processo. Porque no processo e no deserto tem maná que desce do céu. No deserto tem água que brota da rocha. No deserto a roupa não envelhece o corpo. No deserto tem milagre. Quando o sol está escaldante, Deus envia a nuvem. Quando está muito gelado, tem a coluna de fogo. Ou seja, é no deserto que você vive coisas inefáveis e extraordinárias. Você não está aprendendo no deserto. Você não está se permitindo adorar a Deus e entender por quê, Pai. Para quê? Me ensina. O que o Senhor quer me ensinar com esse deserto, com essa humilhação, com essa rejeição? Para que disso? Mas nós estamos como escravos que não temos um pai e agimos desgovernadamente, abrindo a nossa vida para todo mundo, sendo humilhado. Eu vejo pessoas, muitas das vezes, usando as redes sociais que precisam de auxílio de tratamento. Briga com o marido e expõe, fulano me traiu, não quero saber, eu peguei no hotel, um negócio escandaloso, aí passa 5 dias, está com fulano de novo, colocando foto. Você se expõe, você expõe a tua casa, você expõe a tua família e nada muda. Pelo contrário, você vai perdendo todo o seu crédito. Porque aí quando de fato você precisar de um conselho de alguém, ninguém vai querer suscitar ou te dar. Porque já vai sabendo o que aquilo vai dar, de como vai terminar. O Senhor está auxiliando alguém.
Fecha a porta do teu quarto e ora. Porque aquele que ora no secreto, Deus o honrará em público. Tem honra para a tua vida, tem honra para a tua casa, tem honra para os teus. Tem bênção chegando aí. Não se limite nesse deserto. Mostra quem é o teu Deus nesse deserto. Tem gente envergonhando o nome de Deus no deserto. Ah, se Deus é na minha vida, por que eu estou passando por isso? Ah, fulano, faz isso. Mostrando sua derrota. Aí quem é que quer servir esse Deus, gente? Só de derrota. Ninguém. Se a gente apresenta um Deus só de derrota para o povo, que não tem maturidade, discernimento espiritual, tá fora disso. Quê? Aí você vê quanta abobrinha é falada na rede social. Hã? Se Deus amasse tanto, não permitia Jó sofrer. Pelo amor de Deus, texto fora de contexto. E aí a gente vê cada coisa, que cada um que tem boca fala o que quer, né? O Senhor está falando para alguém aqui. Eu trabalho com meus filhinhos com propósito. Aleluia! Fala comigo e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. O Senhor está dizendo, aquele que fala comigo, eu não só escuto, eu vou lhe anunciar sobre aquilo que eu tenho preparado para você. Porque eu sei que pensamento eu tenho sobre vós, pensamentos de bênção e não de mal ao teu respeito. Aleluia! Mas se a gente perde o equilíbrio na fase de guerra, como é que fica, gente? É fácil falar, difícil passar por guerra. Eu já passei por algumas guerras na minha vida. E não foi pouca não, a lista é extensa. Rejeição, abuso, humilhação, pedrada, abandono. E aí? Viu um filho a ponto de ser entubado, pegou Covid, ficou internado. Meu pequititinho foi diagnosticado com apneia. O meu mais velho, segundo a medicina, teria síndrome de Down. Já recebi diagnóstico de câncer, já fui para cirurgia, já tirei vesícula. É filho do céu, é muita coisa. Mas peraí, que eu não quero falar sobre a dor e as guerras que eu enfrentei. O que eu quero te dizer é que é possível se manter equilibrado quando a gente se aproxima de Deus e ora a Deus. Se eu não tivesse me aproximado de Deus, e sabe por que eu entendo que no vale Deus tira algumas pessoas? Porque dependendo do nível das pessoas que caminham conosco no nosso vale, ao invés de nos livrar por um caminho de vida e vitória, nos conduz ao caminho de morte. Se eu caminhasse com alguém que olhasse para mim, coitada, é muita coisa. Cleusa, obrigado por me ajudar na metinha. Ai, coitada, é muita coisa. Será que Deus a ama? Ia plantar tanta sementinha do mal, que daqui a pouco eu mesmo ia estar declarando, nossa, eu faço tanta coisa, será que Deus me ama? Aí Deus nos cerca, tira alguns do nosso caminho, para ter um tete a tete. E quer saber? No momento da guerra que a gente senta para ouvir Deus. Porque na maioria das vezes a gente está tão automático, a gente ora e diz, Deus não me ouve, você que não escuta Deus. Deus, ele ouviu toda a sua oração, mas você está tão na correria que você ora, levanta, vai comprar pão, ora e levanta e vai fazer isso, e vai fazer aquilo, você não para. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Scarlett, obrigado por me ajudar, querida. Fala comigo, Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Às vezes uma oração muda a tua história. Quantas das vezes, gente, diante de Deus, eu fui pro joelho com arritmia cardíaca, de dor por uma guerra que eu estava vivenciando. Eu sentava assim de joelho, eu colocava o joelho no chão, eu não tinha palavra, gente. A lágrima descia. Mas eu sabia nos pés de quem eu estava gemendo. Porque às vezes você não ora, você diz assim, o Senhor não vai ouvir minha oração, eu não sei orar. Pois é, nem eu. Porque ninguém ora como convém. É o Espírito Santo que leva ao Pai com gemidos inexprimíveis o nosso clamor.
Então não se prenda em oratória, porque tem gente com muita oratória perfeita, mas são distantes de Deus. Seja sincero na tua adoração. Fala aquilo que o teu coração está sentindo. Eu não preciso, porque Ele sabe, Ele me conhece, sabe? Mas Ele quer ouvir você falar. Porque Ele sabe que isso é um exercício, até para o teu emocional. Quando você fala, coloca para fora, tira desse bloqueio, desse cadeado, você vai se limpando e o Pai vai tratando, né? A pastora sempre dá o exemplo do paralítico do tanque de Betesda. Ele estava ali entre os 5 pavilhões, olhando para o tanque, na fila para mergulhar. Porque todas as vezes que o anjo descia, as águas eram agitadas, o manco, o coxo, o cego era curado. Era nesse contexto que ele estava quando vem Jesus. Homem, quer tu ser curado? Pergunta óbvia, né? Ele estava na fila, Jesus. Mas na verdade, Deus não tinha apenas uma cura estereótica, porque o tanque curava o exterior. Ia fazer com que aquele homem talvez até andasse. Mas e a alma dele? Uma alma ferida, gente. Uma alma machucada. Uma alma batida. Consegue controlar todo o nosso corpo. A ponto de você não querer mais nada. E quando vê, automaticamente já está no corpo. Você não fala, o corpo sente. Não é verdade? Aí daqui a pouco é alergia, é caroço pelo corpo, é íngua, é isso, é burucutu que sai aqui. Viver essa experiência. Por quê? Porque a gente fica abafada. A gente fica guardando. E a gente guarda com Jesus tão pertinho. É porque por não estar vendo, você acha que Ele não está. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Não é porque você não está vendo que Ele não está aí. Aí você fala, não, tem que sentir um arrepio. Para com isso. Para de espiritualizar tudo. Deus está conosco. Ele não é limitado ao ambiente, Ele é onisciente, onipresente. Todos aqueles que o chamam, que o clamam, de todo o teu coração o alcança. Faz essa experiência, você que nunca teve a experiência, de clamar a Ele no teu secreto, de ser sincero. Faça e depois me conta, é libertador. Você não levantará do joelho da forma que você ajoelhou, mas fica ali ouvindo Deus também, não só fala. Fala comigo, Deus. Me abraça, Deus. Eu quero sentir tua presença. Certamente tu sentirá. Deus quer que você viva, aleluia, experiências extraordinárias, sobrenatural. Sim, obrigado. Deus está falando para você. Você acha que eu não quero que você seja feliz? Porque às vezes a gente fica assim, se Deus quiser, Deus quer, claro, né? Aí tem um Deus olhando o céu falando assim, se Ele entendesse que essa aprovação está o conduzindo para o governo, para a porta aberta, para o novo, eles não ficariam atônitos no deserto, montando tenda e falando, ai Jesus, para onde eu vou morrer. Não, é locomover, gente. Na guerra, nós precisamos andar. Na guerra, nós precisamos ser ágeis, se movimentar. Porque tu pode estar ferido, mas não está morto. Tu pode estar cansado, mas não está morto. Você pode estar exausto, mas não está morto. Machucado, mas não está morto. Deus não tem paliativo. Porque tem gente que acha que colocar um paninho na ferida, tudo bem, bota um esparadrapo aí, bora levar a vida. Só que a gente sabe que ficar tampando a ferida vai fazer necrosar. Ela vai crescer. E aquilo mais tarde vai dar um problema maior do que o início. O Senhor está dizendo, ao invés de você tampar, fala comigo. Expõe. Porque eu quero tratar a tua ferida. Como diz a própria medicina, não é bom abafar a ferida. Tira, não é? Deixa ela livre, lava direitinho, seca. Porque automático ela vai cicatrizar, ela vai se curando. O Senhor está dizendo para alguém, eu não estou usando o vale para te punir, para te habilitar, meu Deus. Se a gente compreender a forma, a multiforma, que o nosso Deus trabalha e pode se mover-se a favor a nós, nós não ficaríamos como alguém que não tem pai. É um banquete, aleluia! E esse banquete está diante de ti, se banqueteia no deserto.
Porque no deserto Deus sacia a nossa fome, no deserto Deus sacia a nossa alma, no deserto Deus nos ensina, mas está pesado demais que a gente está tão preocupado com aquilo que está vendo, que a gente não está tirando tempo para o Criador dos céus e da terra. O Criador te trouxe aqui para te dizer: eu sou o único que tem o medicamento que a tua alma precisa. Eu sou o único que pode te levantar desse abismo, mudar a tua história, transformar. Ei, eu não tenho uma mudança de calendário, eu tenho uma mudança de vida. Aleluia! Eu tenho uma mudança de vida. Gente, obrigado por ter me ajudado na metinha. Vocês é top demais. Deus abençoe. Eu tenho mudança de vida. Se a gente entendêssemos isso, a gente parava de insistir em caminhar do nosso jeito. Aí eu penso, eu acho. Tem gente aqui que Deus sabe a forma que trata. Que se Deus envia alguém para divertir, para falar, não ouve não senta para ouvir de jeito nenhum. Quem é você? Nem te conheço. Não é assim? Mas o Senhor sabe a forma que fala. O Senhor sabe a forma que conduz. José estava sendo ensinado. Aí vem a mulher de Potifar. E glória a Deus por isso. Porque vem cá, Potifar, ele era servo de Faraó. Se Potifar honrasse mais José, José poderia virar governador, mas da casa de Potifar. Pegou? Porque a gente vê que Potifar amava José, porque via que ele se destacava. Ele gostava tanto de José. Ele tanto gostava, para você ter uma ideia, a mulher dele articulou, né? Colocou a roupa dela na mão de José, julgou dizendo, ele despiu-se, fingiu, né, um abuso. Enfim, articulou todo um plano. Naquela época, se alguém fizesse isso, não ia para cadeia não ia para prisão não, era morto mesmo. Por traição, imagina. Potifar deu a casa dele. Potifar deu alimento. Potifar deu trabalho para ele. E ele ainda queria abusar da mulher de Potifar. Potifar gostava dele. Ele ia para a morte mesmo, ia para a forca. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ao invés disso ele foi para a prisão. A gente não entende o agir de Deus, mas se não houvesse uma intervenção, ele com certeza seria honrado como servo de Potifar. Deus não tinha isso para ele. E a gente vê a mesma coisa acontecendo dentro da prisão. Quando ele revela o sonho do copeiro e do padeiro, ele diz, quando vocês saírem daqui, lembra-te de mim. Tudo que ele falou para o copeiro aconteceu. O copeiro seria morto, ele foi. Mas o padeiro estava lá, gente. O padeiro poderia ter lembrado de José. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ao invés disso, ele não lembrou. E glória a Deus. Porque se lembrasse, José iria trabalhar como copeiro, chefe dos copeiros, chefe dos padeiros. Deus não tinha isso para José. O governo era grande. E quer saber, não existia governador do Egito. Deus fez algo inédito. Entregou a José um título inédito. Por que eu estou falando isso? Nunca vi ninguém da minha forma se sentar nessa cadeira. Eu nunca vi alguém como eu se sentar em lugares grandes. Aleluia, entrar em lugares grandes. Eu nunca vi Deus mudar essa história nesse nível. Olha meu vale, olha minha guerra. Pois é. Quem diria, né? Que José, um peregrino que nem era daquela região, ser honrado nesse nível. Ele ficou preso. E, gente, o processo de José entre o sonho e a promessa foram 13 anos. Meu Deus! Por que eu estou falando isso? Por conta do tempo, a gente não quer esperar. Hoje a sociedade está tudo fast food, né? Vai na rede social, pede isso, pede uma pizza, pede aquilo, paga a conta. E a gente está nesse nível de rapidez. Então, o tempo para a gente, meu filho, se passou 6 meses, 1 ano, a gente está surtando. Nós não queremos esperar mais nada, me dá no meu tempo, na minha hora, senão acabou. E com Deus não é assim, Ele continua sendo Deus, tendo o tempo dEle. O nosso tempo é cronológico, o do céu é Kairos. Então, meu filho, um dia para você é como se fosse 1000 anos para Deus, 1000 anos para Deus, um dia para nós.
A matemática do céu não é como a nossa matemática. Senta aí, aperta o cinto. Deus não se atrasa, Deus chega na hora certa, meu irmão. Todas as coisas cooperam juntamente para aqueles que amam a Deus. Aleluia! Tudo vai cooperar. Agora imagina você, José, ele passou por toda essa trajetória. Você não vê José com um grupinho de amigos. Você não vê José, aleluia, com alguém. Você não vê Jacó procurando José. Você não vê possibilidade de José ser honrado por homens. Você não vê. Mas José permaneceu-se firme. A gente, por muito menos, eu estou se sentindo sozinho, abandonado. Para com isso, Jesus está aí. Ô, gente, eu sei o quão importante a gente conversar com alguém, humanamente falando. Alguém que nos escute, né? Alguém que entenda de fato, com sabedoria, administre uma resposta, uma instrução. Alguém que dê conselhos de Deus, né? Alguém que nos ajude em oração, que diga você não está sozinho. Eu sei a importância, eu não sou alienada, gente. Eu sei. Mas o que eu estou te dizendo é que através de Deus, as demais coisas vos são acrescentadas. Deus sabe da necessidade do teu coração. Deus está dizendo, as bênçãos seguirão. Ô, gente, se fala que a bênção vai seguir, é porque embora você esteja no deserto, você está andando. A bênção seguirão. A bênção não vai alcançar quem está parado. Quem está de braço cruzado. Quem está esperando o anjo cair do céu. É quem está buscando, é quem está clamando, é quem está crendo, é quem está declarando. A bênção seguirão aqueles que crê e alcançarão. Tem bênção indo em direção à tua vida. Tem bênção indo em direção à tua casa. Tem bênção alcançando a tua família. Tem libertação, tem restauração, tem transformação. E quer saber? Se tu creres, verás a glória de Deus. Deus tem seu tempo determinado. Eles saíram do cárcere e não honraram José, porque esse não era o propósito. Só que a gente está tão ferido no caminho, na trajetória e no processo, que a gente muitas das vezes julga o ingrato, né? Ah, fulano é ingrato, fulano não lembrou de mim. A gente precisa entender que às vezes é plano do Senhor o outro não lembrar naquele momento. Às vezes é plano de Deus pessoas se afastar naquele momento. Porque nem todo mundo está apto para passar no teu processo. Nem todo mundo está apto para te ajudar e te auxiliar com o peso da cruz. Então Deus, Ele sabe. Mas isso não quer dizer que você vai ficar sozinho uma vida inteira. Claro que não. Depois do processo é o acesso. E aí, meu irmão, é só vitória. Vem as aflições, mas em Cristo nós somos bem mais que vencedor. Você não vai ficar uma vida inteira na guerra, uma vida inteira em tempestade. Não. O processo para nós que estamos passando é intenso. Porque quem vê a história de José acha lindo, mas 13 anos com certeza para ele foi muito. Você sabe o tempo que você está lutando pela tua vitória. Você sabe o tempo que você está pedindo em Deus em oração, o tempo que você está clamando, o tempo que você está profetizando. Só que às vezes, posso te dizer, nós atrasamos a nossa bênção. Porque Deus não quebra princípios para abençoar. Então a gente está até na fila da espera. Vamos supor, a gente está até na fila da espera. Você está na fila, aí o próximo é você. O que você faz? Ah, tô cansado, vou dar uma voltinha. Aí depois você decide voltar, você vai para onde mesmo? Para a fila novamente. Aí você tem que acompanhar a fila. Aí chega perto da promessa, ah, tô cansado, volto pro... Olha o ciclo, gente. É 365 dias andando em círculo. É como o povo de Israel, é 40 anos andando no deserto, vendo o mesmo arbusto, a mesma árvore, a mesma coisa. Chega. O segredo é perseverar. Persevera em Cristo Jesus, porque Ele lhe concederá a tua vitória. Vem cá o que eu digo sempre. Era mais fácil para Deus honrar José, sendo filho de Jacó em Canaã, ou no deserto, ou no cárcere, gente, numa terra estrangeira que nem dele era. Você diria, Senhor, é tão mais fácil levantar José, sendo filho de Jacó em Canaã? Para que dar essa volta ao mundo, né? Só que Deus não queria levantar um José enfermo que atropelasse nos outros. Porque a forma que José estava sendo criado, ele era do tipo que ele ia pisar nos outros.
falei, alcancei mesmo. Gente, você quer conhecer o homem, dá poder a ele. Você vê alguns aí, ó, enricando, tendo um dinheirinho, às vezes nem te cumprimenta, é como se você fosse lixo. Levanta o nariz assim, você fala, oi, tudo bom, fulano? Às vezes até alegria, muito tempo que não vê, né? A pessoa subiu um pouquinho de nível. Oi, nem te dá ideia. Bobear corre até você. Pessoas que partiu do pão com você outrora. Pessoas que você brincou, que você conheceu uma vida. Você nem reconhece a pessoa. Você fala, nossa, nada a ver. Aí você acha que Deus está te levantando para isso? Claro que não. Deus, ele está lhe ensinando, porque quando você alcançar o governo, você vai olhar para os pequeninos com misericórdia. Você estenderá a mão. Você saberá administrar, porque você vai entender o quão dificultoso é passar por vale. O quão dificultoso é se sentir sozinho, se sentir abandonado, ser injustiçado, ser humilhado. José, se aprendeu na prática. Agora tu tá apto para exercer a tua função. Por quê? Porque você é um dos que não aprendeu na teoria. Foi para a prática. E quem aprende na prática não se esquece. Quer saber? Você conhece bem os poços que você caiu. Você sabe bem aonde está a pedra de tropeço. E por saber, por ter lhe gerado maturidade, você dá a volta. Porque quem não aprende no deserto, fica muito tempo passando pela mesma prova. Gente, a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas se é contra a carne, corre, porque a carne é fraca. Eu estou vendo pessoas se embutindo de uma espiritualidade. Me fortaleci em Cristo, agora eu posso tentar minha carne. Agora eu posso encontrar com fulano, agora eu posso mandar uma mensagem, porque eu mudei, né? Eu vou aguentar resistir, que o Espírito Santo habita em mim. Deus mesmo está dizendo, gente, se é contra a carne, foge, a carne é fraca. É fraca mesmo, vai cair, não vai espiritualizar não, porque o Senhor, ele nos instrui e nos orienta, vai cair. Aí você está lutando para ser liberto. Não, vou lá na boca de fumo que eu vou pregar. Não vai não, pelo amor de Deus, vai cair. A carne é fraca. O que é diabo, resista, ele fugirá de vós. Mas o que é carne, meu irmão? Firma o corpo, corre. Porque não dá para você não. A gente tem que separar as coisas. A gente está assim, não, eu tô cheia no espírito, eu não vou cair. Aí vai lá, tropeça, ai, não vou, tô sujo, impuro. É carne, gente. É carne. Fortalecer o teu espírito, porque a carne é fraca. A gente vê o próprio Jesus dizendo aos seus discípulos, enquanto eu vou para o monte, vocês ficam aí intercedendo por mim. Ele precisava, gente. Ele estava com a alma angustiada, porque estava chegando o dia dele padecer por morte de cruz. Ele fala, ele libera a palavra aos discípulos. Por 3 vezes Jesus foi, por 3 vezes ele voltou. Como estavam os discípulos? Dormindo, gente. Jesus estava em guerra. Ele só estava pedindo para os discípulos orar um pouco. Enquanto ele estava ali intercedendo ao Pai. E todas a primeira e a segunda e a terceira vez que ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. O Senhor disse a eles, será que eu não posso contar com vocês? Será que eu não posso contar com vocês orando 1 minuto? Ficai ligados. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Deus, ele está nos instruindo. Deus, ele está nos ensinando. Então não tenta, gente, a vontade da tua carne, porque eu já estou falando para alguém que vira e mexe está caindo e não está sabendo por que tu está caindo, tu está tentando. Para de passar perto, para de mandar verdinho. Corre, foge, para de atender telefone, para de conversar nas madrugadas.
posso, para, porque você está espiritualizando. Jesus me liberta, tira o sentimento, não, a carne grita. A carne é fraca, vai tropeçar mesmo. Passa batido, passa longe, dá a volta se necessário. Porque a Bíblia, ela é tão exata que ela diz, gente, se seu olho te faz pecar, arranque-o. Para de pecar. Se sua perna te faz pecar, tropeçar, arranca ela. Porque é melhor você entrar no céu manco do que entrar no inferno com todos os seus membros. Olha o que a Bíblia nos relata, gente. A gente precisa dar mais vazão e emprestar o ouvido para Deus. Renunciar mesmo, sabe? Renunciar e correr, porque a carne vai fazer mesmo a gente tropeçar. É fraco, o desejo é latente. E quando vê, pronto, tu tá errando, tu já cometeu. Aí você se sente sujo, fraco espiritualmente. Não é nem porque Deus está te acusando, é a tua consciência que te acusa. Aí quando vê, ao invés de você se aproximar, tá você se afastando de Deus novamente. Não permita que isso ocorra. Deus tem coisas grandes. Bora abreviar esse deserto. Bora desmontar a tenda nesse deserto. Bora parar de andar em círculo. Rumo a Canaã. Rumo ao propósito. Porque embora não tenha lembrado de José, José também prosperou até no cárcere, gente. Por fim, a chave do cárcere estava na mão de José. Porque José governava dentro do cárcere. Pegou? Não, eu estou no vale, não vou fazer nada. Estou nesse casamento também, tá ruim, também não faço mais nada. Se me pedir, não quero, não vou dar, não vou fazer nada, vou estender a mão, tá entendendo? Eu até fico, mas não faço nada para melhorar. Ah, Deus mandou ficar nessa empresa, eu não estou vendo nada, não está fluindo, não estou vendendo. Ah, pô, me fecha, né? É aquele negócio, fica, mas não semeia. Fica, mas não dá um passo em direção à vitória. Fica, mas não dá o melhor de si. Seja no cárcere, seja na casa de Potifar, seja na prisão, aonde José estava a fazer diferença. Todos que estavam do lado de fora observando a vida de José, viam José que José era um homem próspero, que José era um homem abençoado, porque independente, onde colocasse José, ele prosperava, ele era abençoado, ele fazia tudo com êxodo. Você está se permitindo amargar pelo teu deserto. Você não é mais quem era antes. Você não é quem você era antes. Você não tem alegria, o gosto que... por conta da dor da guerra. Meu filho, aprenda a dançar na chuva. Eu aprendi que a alegria do Senhor é a minha força. Senhor, eu não estou alegre. Me dá alegria. Me dá o teu vigor. Porque eu sei, Pai, que o céu olha para mim sorrindo. Sabe por que Jesus não desespera com o teu desespero? Porque Ele te vê amanhã. E amanhã, meu filho, tu está num culto de ação de graça glorificando por cada deserto. Porque assim como José disse aos seus irmãos, portanto não foste você que me mandaste para o Egito, mas sim Deus. Você vai dizer a todos os opositores, os inimigos, os Herodes, né, os fariseus, os jebuseus, que se levantaram contra a tua vida, o exército inimigo. Quando eles declarar, você vai falar assim, meu filho, não foi vocês que me conduziram esse deserto, tá? Não foi vocês que me colocaram. Não. Vocês foram um instrumento de Deus para me empurrar para o propósito. Olha eu aqui. E o Deus que permite o vale também cura. Ele ficou lá no cárcere. Ele dormiu um dia, gente. Estava ali tanto tempo. Dormiu no cárcere. Quando acordou, ele já acordou com os soldados indo lá dizendo assim, José, quem é José? José, eu. Quem é José que revelou o sonho? Porque aí, né, na hora certa, no tempo certo, ele, eu. José estava ali barbudo, gente, mal cuidado, desleixado. É fase, né? Que tem fase na nossa vida que a gente não tem ânimo para arrumar. Ânimo para nada, gente. É fase. Vai passar. Vai passar, creia nisso. A palavra do Senhor vai dizer que vem José todo barbudo, todo isso, todo aquilo se apresentando. Eu. Aí vão lá, não, José, você vai se apresentar ao rei, dá um banho de loja em José. Vai lá, corta o cabelinho de José, para a barbinha de José,
Bora tomar um banho daquele, José. Você vai de frente pro rei. Eu? O que eu fiz? Né? Porque a gente tem dificuldade até para ser feliz. Quando tudo tá favorável, quando tudo tá dando certo, a gente para assim e fica assim. Ai, Senhor, será que eu vou morrer? Aproveitou. Gente, acostumou tanto com o vale, com as pedradas, com as rasteiras, que o que vier é basicamente lucro. Aí você fala, ai, Senhor, o que tá acontecendo? Será que eu vou partir? Que eu vou partir para a glória? O Senhor tá dizendo, não. Agora é o tempo. Agora é o tempo de você entrar no templo pelas portas da frente. Agora é o tempo, aleluia, da tua vitória, do teu milagre. Agora é um tempo de cura, de restauração, de transformação. Esse é o tempo. Oh, Jesus agiu, Deus agiu e agiu no de repente. José estava no cárcere e tudo que ele conseguia enxergar em 360 graus era o cárcere que o envolvia. Mas Deus estava movendo os céus e a terra. Deus estava inquietando o faraó através de um sonho perturbador, queria tirar o sono de faraó. Deus estava articulando todo o cenário para o milagre e para a vitória de José. O Senhor está dizendo a alguém que está aqui, você não está vendo nada acontecer. Mas o céu já está articulando tudo para a tua vitória. Tem vitórias chegando aí. Deus vai restaurar. Deus vai renovar. Deus vai vivificar. Deus trouxe alguém aqui para dizer, eu estou fazendo. Eu não se atraso. Eu não demoro. Eu chego na hora certa. Esse é o tempo. Pois é, eu estou profetizando. O tempo de cantar chegou. Toma posse da tua vitória. Porque antes de ser manifesto no mundo físico, já deu início e foi manifesto no mundo espiritual. Tudo pronto, tudo orquestrado, tudo preparado. Deus está apenas capacitando e preparando você para a promoção, para o governo, para o teu milagre. Você vai governar a tua casa com êxodo. Você vai governar nesse trabalho com êxodo. E quer saber? Aonde tu pisares a planta do vosso pé, o lugar será santificado e o nome do Senhor será glorificado. Aonde você colocar as tuas mãos, o lugar será abençoado. Tempo de bênção, tempo de vitória. Ele não só revelou o sonho de Faraó, como também deu instrução de como administrar tudo em meio ao período de caos. Porque seria 7 anos de bonança e 7 anos de vaca magra. Você quer saber? Deus te deu tanta sabedoria nesse deserto que você vai saber administrar um povo que vem para a tua vida, que Deus está preparando, os amigos mais chegados que o irmão, para você olhar para o deserto deles e auxiliá-los e aconselhá-los. Olha, administra assim. Olha, administra desse jeito. Faça dessa forma. Coloque em prática assim. Porque com certeza você será bem sucedido. Então quer saber? Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim você será muito feliz. Eita glória! E juntos alcançaremos o propósito e o nome do Senhor será glorificado. Você que crê nessa palavra, sim, José exerceu o governo, palavra,
promessa cumprida, porque o céu vela para cumprir cada palavra que nos liberou. Toma posse do governo, toma posse da vitória, e operando Deus ninguém impedirá. Você que recebe essa palavra, diga: pastora, eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus, e não saia daí, porque agora é momento da oração. Amém? E juntos em Cristo nós somos bem mais forte. Eita glória! Foi livramento. Olha quanta gente linda tomando posse da palavra de Deus. Eita glória! Gente, você que está pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Toma posse.